Olá, boa noite. Eu vou iniciar aqui nossa videochamada que eu queria passar para a gente explicar um pouquinho da metodologia para a gente utilizar lá na parte de revisões. Já começou a aparecer para vocês a meta de revisões, eu queria ensinar uma forma bem legal de você seguir lá, que vai ficar bacana, você vai conseguir aprofundar nos pontos que estiver mais fraco e ao mesmo tempo avançar. O estudo, o edital, ele é bem extenso, então quanto mais a gente conseguir avançar, melhor no conteúdo. Então a gente, nesse primeiro momento, a gente vai dando ênfase nos pontos mais fracos, depois vai ficar no processo de revisão, depois que a gente concluir essa etapa, que vai ser o processo de revisão, questões, leis secas que eu vou trazer para vocês. Então aqui no seu plano, muito provavelmente, no plano de todo mundo, quem não tem, vai ter ainda, eu já configurei a metodologia para começar a aparecer as revisões depois de um determinado período. Nesse primeiro momento eu coloquei aproximadamente 15 dias. Então quando você conclui um assunto 15 dias, vai aparecer a meta de revisão para você fazer. Essa meta de revisão, ela está na cor laranjada, ela aparece tanto aqui na parte inicial como no resumo da semana, e também vai aparecer lá nas suas metas diárias. Em vez de estar estudo da disciplina tal, vai ter lá revisão da disciplina tal, embaixo o assunto. Então, como que vai funcionar essa revisão? Nesse primeiro momento, a gente vai definir um parâmetro para a gente, como base, para a gente definir os assuntos mais fracos ou não. Eu costumo colocar 70%. Então, assim, quando aparecer a meta de revisão para você, revisão, por exemplo, direito penal, o assunto penas e espécies, vai aparecer esse assunto para você revisar. Então, como a gente definiu o parâmetro de 70%, sempre que vai aparecer a meta aqui, revisão, a disciplina, embaixo vai ter o assunto, e aqui no cantinho costuma ter também a porcentagem de acerto que você tem naquele assunto. Então, como que a gente vai fazer essa revisão? Quando essa porcentagem de acerto nesse assunto estiver abaixo de 70%, você vai dar uma lida no seu material de revisão que você criou, que nesse primeiro momento a gente está assistindo as videoaulas, lendo PDF, criando o próprio material. Então você vai ler esse material relacionado a esse assunto que você estudou, das penas em espécie. Aí o tempo que você gastar para ler esse material costuma ser rápido, meia hora, uma hora. Leu esse material, você vai responder 1 hora de questões relacionadas a esse assunto. Então, leu o material, respondeu 1 hora de questões, e toda vez que você responder questões, vai sempre lançar na plataforma. E você vai e lança na plataforma. Se o seu índice de acerto estiver de 70% em diante, a gente já definiu como um parâmetro legal nesse primeiro momento, depois a gente vai aumentando. Então, significa que você conseguiu entender bem o conteúdo, conseguiu aprender. Então, você não precisa ler o seu material de revisão. Você vai só responder as 1 hora de questões. Então, responde 1 hora de questões e lança na plataforma. Qual que é o objetivo disso? É como eu disse, a gente faz isso para quê? Se naqueles assuntos que você estiver mais fraca, que é abaixo de 70%, você vai revisar ele de novo. Então, você já vai começar a revisar esse material, vai olhar lá, vai ver o que você está fraca, revisou e vai responder as questões. Quando você vê lá que o seu índice de acerto está 70% em diante, que é o nosso parâmetro nesse primeiro momento, significa que você já entendeu mais ou menos esse conteúdo, quando você assistiu a videoaula, então você já está bem, então você vai responder só as questões para consolidar aquele aprendizado. Dessa forma a gente vai conseguir avançando, a gente vai avançando no conteúdo, né? Não perde tempo precisando revisar tudo, vai revisando aquilo que a gente está mais fraco e vai ao mesmo tempo conseguir avançando no conteúdo. À medida que você vai respondendo as questões e lançando na plataforma, toda questão que você responder, você vai lançar na plataforma, a gente vai ter nos dados. Por exemplo, se nessa de 70%, você só respondeu questões. Aí vamos dizer que dessa vez você acertou 50%. Não foi tão bem, né? Passou o tempo, você esqueceu a informação. Você lançou na plataforma. Quando aparecer essa revisão desse assunto de novo para você, seu índice de 70% já vai ficar baixo, já vai ficar ali 60%. Então, da próxima vez, você já vai precisar ler esse material de revisão e responder as questões para ir avançando. Se, por acaso, você respondeu a 70% e mesmo assim manteve o nível de 70%,
esse índice vai continuar, então da próxima vez você vai fazer da mesma forma. Como eu disse, o objetivo é a gente aprofundar nesse primeiro momento no que precisa, no que você está mais fraco, então a gente já vai começando a pegar com ênfase aqueles pontos mais fracos e também acelerar no conteúdo, em vez da gente revisar tudo da mesma forma, aquilo que você já está bom, que é o parâmetro 70% em diante, já está bem, a gente vai avançando, vai aproveitando esse tempo, só responde as questões ali para dar uma consolidada, uma relembrada no conteúdo e pega o tempo restante para estudar o conteúdo para avançar no edital. O edital é extremamente extenso, tem muita coisa para ver e o objetivo, como eu disse lá no início, nesse primeiro momento, é a gente criar esse material, passar por todo o edital para depois a gente ficar nas revisões mesmo, aí eu vou trazer lei seca, questões para a gente ir direcionando os estudos. Vai acontecer também de algumas metas não aparecer esse índice de acerto na frente. Isso aí é porque talvez na hora de você estudou esse assunto, não tinha questão ou não sinalizou. Se não aparecer nenhum índice, você vai ler o seu material e se tiver questões, vai responder questões. Você só deixa de responder, de ler o material, já passa direto para a questão. Se seu índice estiver de 70% em diante de acerto, significa que você já conseguiu pegar bem o conteúdo, está forte, então a gente pode usar esse tempo para avançar no conteúdo. Conseguiu entender mais ou menos a dinâmica? Sim, eu consegui. Tem alguma dúvida quanto ao estudo, quanto ao uso da plataforma? Está conseguindo estudar certinho? Estou conseguindo estudar certinho, estou fazendo do jeito que o senhor orientou, né? Eu estou fazendo, lançando lá as questões, lançando lá as horas, que eu cronometro pelo celular, né? E é isso. Não, perfeito. Estou acompanhando lá também pelo material de apoio, lá pelo link, que tem o link lá, né? Assinei o que concurso. Aí eu clico lá no link do material de apoio e vou direto para as questões. Não, perfeito. Então é isso aí, é seguir certinho. Tenta seguir certinho essas orientações, igual eu falei, criando esse material, principalmente criar o material e lançar as questões certinho. Colocar a disciplina, colocar o assunto para a gente ter os relatórios. Uma vez por mês eu vou estar mandando o seu e-mail os relatórios. Nesse relatório você vai conseguir identificar seus pontos fracos, seus pontos fortes, para a gente direcionar depois. Nesse primeiro momento, até que a gente não vai utilizar essas informações, porque o objetivo é tentar ver o máximo de conteúdo que a gente conseguir. Se der certo, a gente vê todo o edital, criou o próprio material, aí sim a gente vai trabalhar em cima desse material, a gente vai complementar esse material, vai tirar informações que estiver sobrando, vai utilizar cores para deixar ele mais dinâmico, usar a parte de criativa do cérebro, a gente vai revisar focando nos pontos fracos. Inclusive agora a gente já começa a revisão no ponto fraco. Em vez de você aparecer uma meta-revisão, você lê o material todinho da revisão de novo e responder a questão, você segue esse parâmetro de 70%. Olhou lá, meta de revisão, vou laranjar, tá 70%? Beleza, já estou bem nesse conteúdo, consegui pegar, vou responder a questão. Se você ficar abaixo de 70% nessa vez e responder a questão, da próxima vez vai aparecer, você vai precisar revisar o material. Agora apareceu lá a sua meta, 50%, 60%, 69%. Opa, não estou bem, não peguei tão bem, nosso parâmetro 70%. Então vou revisar meu material, dar uma lida de novo no seu material, aí sim responde mais 1 hora de questões. O objetivo, como eu disse, a gente vai aprofundando nos pontos que precisa e ao mesmo tempo avançando, porque tem muito conteúdo, tem muita coisa para passar. Então, quanto mais a gente conseguir aprofundar, melhor. Não deixar de criar esse material e lançar as questões, porque é extremamente importante a gente fazer isso e você está fazendo certinho. E ter a consciência de seguir o cronograma, estudando, porque o estudo ele é lento, ele é demorado, mas quem estuda, só o fato de seguir esse cronograma, você já está na frente de 80% dos candidatos que são aprovados no concurso público. 80% começa, desiste, não estuda, então você já está na frente, estuda motivado e vai aplicando essa técnica. E toda semana eu vou trazendo outras técnicas para a gente aplicando devagarzinho para não ficar muita informação, até para a gente ir adaptando. Qualquer dúvida que tiver, você tem mais alguma dúvida? Sobre os conhecimentos regionais do Tocantins. Lá no curso que eu salvei só de agente, escrivam no Gran Cursos, lá só tem atualidades. E aí eu salvei o de delegado, e no de delegado tem mesmo História e Geografia do Tocantins. Eu posso estar estudando mais essa parte de História e Geografia do Tocantins, ao invés de estar estudando atualidade?
Pode sim. Se a sua meta lá tá, você pode pegar de outro curso, não tem problema não. É porque o grande vai lançar os cursos, alguns vezes não atualizou, você pode pegar sim. Normalmente eu até falo pro pessoal É sinalizar do mesmo como. é da Polícia Civil também, só muda que é de delegado. Não, não tem problema não, pode pegar. Até porque as Tá. questões que você está respondendo, você vai respondendo de delegado, ainda mais que história de Tocantins, essa parte aí, ela não tem uma cobrança mais aprofundada que nem a parte de direito. Essa parte de direito já não valeria tanto a pena, porque é mais aprofundado, mas nessa parte aí de conhecimento do Tocantins, você pode sim, estudando. Se não tiver o assunto, ainda mais quem tem assinatura limitada ou grão, pode estar pegando em outros cursos, ou então até questão mesmo de professor. Eu mesmo lembro na minha época, tinha um professor que inclusive é um dos melhores doutrinadores que tinha, Pedro Lenza, de Direito Constitucional, mas eu não aprendia de jeito nenhum com as aulas dele, não sei o que era, se parece que não entrava. Aí eu fui e peguei de outros professores, não tem problema. Lá você tem a disciplina, o assunto, pode pegar de outros professores que você sente que identifica melhor. O importante é sempre seguir a disciplina, seguir o assunto, estudou aqui e responder as questões, seguindo o link que eu passei para a gente responder questões relacionadas ao assunto que a gente estudou. Como eu disse, questões agora, o objetivo é aprender. Não preocupa se estiver errando, depois eu vou fazer simulado para a gente medir conhecimento. Agora é aprender. Uma das técnicas, se não a técnica mais importante de aprendizado é justamente a prática de recordação ativa, e questões é uma forma dela. Você estudou ali direito penal das penas, aí você foi lá, respondeu questão de direito penal das penas, aquilo lá vai fixando o conteúdo. Outra forma bem eficiente de aprendizado é justamente fazer as revisões espaçadas. Até tem aquela técnica que eles falam lá assim, a revisão tem que ser 3 dias, 7 dias, 14 dias, 30, 60, 90. Beleza, quanto mais a gente revisar, melhor, a gente vai aprendendo. Só que o que acontece? Se eu colocar desse jeito, eu coloquei 15 dias, mais ou menos. Se eu colocar desse jeito, a gente não avança no edital. Vai chegar um momento, mesmo nesses 15 dias, você vai ver que a semana toda praticamente vai ficar só revisão. Então, por isso que eu não coloquei dessa forma de revisão a cada 24 horas, 3, 7 dias, porque o objetivo é a gente revisar, avançar. E a revisão ela tem que ser espaçada. Aquele processo de você tentar, na hora que você for revisar, você olhar lá, não estou lembrando, forçar a lembrar daquele conteúdo, aquilo lá vai gerando novas conexões no cérebro, você vai aprendendo melhor. Por isso que eu coloquei espaçado 15 dias, a gente consegue manter bem a curva do esquecimento e, ao mesmo tempo, consegue avançar. Terminando o edital, fechando o nosso plano, produzir o nosso material, a gente já vai adotando outras estratégias e vai começando corrigindo os pontos fracos. A parte que você falou, você pode fazer sim, tá certinho. Beleza, inclusive até disciplina que lá tenha, mas você não identificou com o professor, se quiser pegar de outro professor, não tem problema não. Não, beleza. Hoje o meu teve revisão também. Como que é? Hoje o meu também foi de revisão. Eu já queria passar logo nessa dica aí, que da forma que vocês estão fazendo, revisando o conteúdo, na hora que aparece a meta e revisar, funciona também, é perfeito. Só que essa técnica que eu desenvolvi é justamente para a gente aprofundar os pontos mais fracos e avançando nos pontos que está mais... aprofundar e avançando nos pontos que a gente já está bem. Então, porque o edital é muito grande, muito extenso. Você viu que já está estudando há algum tempo e vai ver lá no progresso, tem pouquinho progresso. Então, a gente tem que conseguir estudar o máximo de coisa, por isso que eu coloquei dessa forma, que a gente já vai aprofundando o que precisa, porque vai ter um momento lá na frente que a gente vai ficar exclusivamente por conta das revisões, então dessa forma fica mais dinâmico, você vai ver que fica legal, você consegue avançar e aprofundar ao mesmo tempo. Então, beleza, então, eu vou estar disponibilizando de novo essa videochamada lá na plataforma. Quem quiser assistir, vá assistindo. Qualquer dúvida que tiver, pode mandar lá no grupo, a gente vai solucionando, vai abrindo outros videochamadas se houver necessidade. O objetivo é ajudar mesmo vocês a alcançar a aprovação, estudando certinho, da forma que vocês estão estudando pré-edital, tendo foco, estudando motivado, acreditando. E o estudo, ele tem efetividade, tem que acreditar que aquele estudo vai fazer a gente conseguir ser aprovado e, consequentemente, a gente mudar de vida. Então, estude motivado, não desanima, a gente vai trazendo outras dicas e vocês vão perceber que devagarzinho vai vir na evolução, quando menos perceber, a aprovação tá aí bem na porta. Então tá, até mais, boa noite e bons estudos.